O cantar das aves e a descida do sol pelo arco celeste pareciam sugerir que o dia se banharia na calmaria da escuridão sem alarde e que nenhuma outra preocupação surgiria no horizonte. No entanto, na corte sempre havia algo mais, outra preocupação, outra intriga, outro julgamento ou jogo a ser realizado. Esse pensamento sondava o rei, como uma coceira no ouvido, porém, em sua mente. A corte era algo magnífico, um coração pulsante de cores, conflitos e conspirações, mas também de alegria, veneração, respeito e ordem. Também um ambiente de acordos e falácias mal disfarçadas. Salomão estava acostumado com tudo isso, mesmo não sendo tão experiente quanto seu pai fora outrora. Ele também havia sido iniciado desde cedo na política da corte. Desde o período que antecedeu a conquista da Terra Prometida, o povo de Israel possuía juízes, homens sábios, erguidos por Deus para guiar e julgar o povo. Moisés escolhera os primeiros para ajudá-lo a cumprir esse dever, dado que o povo requeria alguém para repassar as ordenanças do Senhor e apaziguar seus conflitos, e isso não mudara. Atualmente, décadas após Saul ter sido ungido rei dos israelitas, algumas das responsabilidades dadas anteriormente aos juízes e profetas passaram ao rei. Era necessário ser sábio para realizar o trabalho, de acordo com os mandamentos de Deus, e manter o equilíbrio de poder, principalmente naquela localização geográfica. Sendo homem justo e reto, Salomão pediu ao Deus dos exércitos sabedoria para julgar o povo e também para comandar. Desde então, havia recaído sobre ele um entendimento sem igual que desafiava os paradigmas humanos até então estabelecidos. A fama de sua sabedoria percorria a terra, como fogo alastrando-se pelo mato seco. Do oriente ao ocidente era declarada, ouvida e ansiada. No entanto, mesmo tendo entendimento além da compreensão humana à sua disposição, o rei ainda tinha momentos de incerteza, momentos em que duvidava de sua capacidade de liderar. Nesses momentos, buscava consolo no Senhor, mostrando sua sabedoria, mesmo quando as circunstâncias pareciam não colaborar. Escrever provérbios ajudava-o a externalizar seus sentimentos, abordando seus pensamentos sobre as peculiaridades humanas, suas nuances e fraquezas, além de sua conduta e relacionamento com Deus. Salomão piscou os olhos, como se tivesse sido tirado de seus pensamentos. Na verdade, ele estava formulando um novo provérbio. Sempre se pendia neles. Era como um descanso para sua mente, ou um meio que o permitia descarregar suas energias acumuladas. Seus súditos o encararam, alguns com admiração disfarçada, outros com costumeira inquietação. O rei, sentado em seu trono, lançou um olhar avaliador às duas mulheres que entraram, após as portas duplas de madeira maciça e incrustadas em formas artísticas refinadas da câmara serem abertas. A maioria dos nobres de sua corte desviou o olhar também. Alguns cochicharam entre si. As janelas próximas ao teto pareciam guardiãs, espiando silenciosamente as reações variadas e o ceticismo da multidão reunida na antecâmara. As portas se fecharam com um baque rústico, nada amistoso. Dentre a multidão reunida, tanto do térreo quanto do segundo piso, muitos se inclinaram para a frente, fazendo com que suas visitantes, ladeadas por alguns dos integrantes da guarda real, encolhessem ligeiramente, desconfortáveis com tantos olhos encarando-as. Era como se cada par de olhos tivesse peso sobre suas costas. Ao redor podia-se vislumbrar olhos julgadores, abominando-as com um olhar carregado de repreensão. Ainda assim, via-se alguns olhares de curiosidade, com ressalvas, mas esses não eram direcionados às mulheres, e sim ao bebê que um dos guardas carregava em seus braços. A marcha dos guardas e o tintilar de suas armas, assim como o burburinho da multidão, enriqueciam o amplo salão. A manta branca com a neve que cobria o pequeno recém-nascido contrastava com o azul escuro do guarda, que o carregava contra o peito. Os vestidos e o véu que ambas as mulheres vestiam revelavam aos presentes suas ocupações, e foi isso que fez o murmurar ganhar ainda mais força, e se tornar uma discussão acalorada sobre as circunstâncias que traziam prostitutas à corte real. Muitos viam a presença delas como um escândalo, uma abominação na sala do trono. Os mais conservadores cogitaram se tratar de uma afronta à autoridade de Salomão. Salomão, no entanto, alheio a tais pensamentos corriqueiros, pôs-se de pé, descendo sobre os cabelos, com graça e imponência de um rei, como o rei que de fato era. O silêncio reina.
O primeiro guarda ajoelhou-se e fez uma mensura leve ante ao primeiro degrau da escadaria que levava ao trono de marfim folheado a ouro. Meu senhor, disse o guarda, com o olhar recuando para baixo, como um gesto de respeito absoluto. O rei dispensou o gesto, com um aceno rápido, com a face séria, esculpida em granito, como se tivesse mais concentrado no problema que o aguardava agora, dispensando a criatividade que o levava aos provérbios também. As mulheres fizeram uma breve reverência e os guardas afastaram-se um passo. 2 outros membros da guarda real flanquearam Salomão, mantendo uma distância saudável do soberano ao descerem nos degraus da plataforma. O que as traz aqui? Questionou ele, enquanto muitos apuravam a audição como se suas vidas dependessem disso. Uma das mulheres, com semblante abatido, respondeu: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos juntas numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, senão nós ambas. E de noite morreu o filho dessa mulher. Mentirosa, brandou a segunda, avançando em direção à outra. No entanto, foi obrigada a recuar bruscamente, por conta das mãos que a seguravam. Tentou se desvencilhar, porém sem sucesso. Então suplicou: Ó senhor meu, esta mulher mente em suas palavras. Com seus lábios entristece-me a mim e ao meu filho. Ela é... Silêncio, repreendeu Salomão, com a mão esquerda erguida e os olhos semicerrados, sentindo os ouvidos fadigados pelo grito repentino e a quebra do decoro da corte. Apontou o dedo para a mulher de forma acusadora, com semblante desgostoso, e disse: Sua queixa poderá ser ouvida logo após a dela. Espere sua vez. Inclinou a cabeça, abaixando o tom e a mão, e disse: Prossiga. A mulher tomou fôlego, ciente de que todos mais uma vez se concentravam nela. E de noite morreu o filho desta mulher. Continuou de onde parou, dilatando as narinas de irritação com a opositora, porque ela se deitou sobre ele. A multidão murmurou e entrou em desordem novamente. A oradora olhou ao redor, desesperada com a interrupção, mas ninguém deu importância ao seu olhar mortal, dado que seu rosto estava coberto com um véu. Embora suspirasse, ela sabia que de nada adiantaria se os seus olhos fossem revelados. A frustração ameaçou vir à tona, entristecendo-a. Salomão cruzou os braços atrás das costas, pensativo, e começou a caminhar de um lado para o outro, calmo e reflexivo. Em alguns segundos, apenas o som de seus vestidos de linho fino, bordados de ouro e de azul, e de púrpura e de carmesim, farfalhando, assim como o som de suas passadas pelo piso de pedra polida, preenchia o ar. A coroa de seu pai pesava sobre sua cabeça, como se fosse o peso da responsabilidade. Sua palavra era lei, e como tal, seria acatada e tomada como certa pela maioria. Ainda assim, havia aqueles que discordariam, mas Salomão não estava preocupado com isso, e sim com o que seria correto perante aquele que lhe concedera sabedoria. O que houve depois? Ela retirou o meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio, iniciou a segunda mulher, a que havia sido acusada até aquele momento, tomando a palavra, com lágrimas rolando pelo seu semblante quase oculto. E ao me levantar pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto, mas ao olhar para ele, percebi que não era o filho que eu havia tido. Reclamando a outra mulher, disse com voz embargada pelo choro, em meio a um soluço: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Não é como dissestes. Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. O rei suspirou, finalmente compreendendo o motivo de tantas pessoas comparecerem no julgamento. Era quase uma pegadinha. Caso escolhesse uma delas para ficar com o menino sem mais nem menos, comprometeria seu julgamento. Aparentemente, os responsáveis por realizar os julgamentos regionais não queriam julgar o caso. Muitos deles estavam presentes no salão. Acalme-se, falou por fim. Palavras morreram no ar. Salomão aproximou-se um passo, avaliando, guardas o seguindo, mais concentrados do que antes. O olhar do jovem rei alternou entre ambas as mulheres. Súditos esperaram com paciência, tentando decifrar o pequeno mistério, mas, acima de tudo, esperando para ver como o rei se sairia em mais um desafio. Claro, muitos ainda duvidavam de sua sabedoria e liderança. Alguns destinaram uma súplica a Deus por seu rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo.
O sábio rei recuou, dando as costas às mulheres e Suri. Por um momento encarou seu próprio trono, mas, após isso, caminhou até o guarda mais próximo e avaliou sua lâmina, enquanto a puxava para si sob o olhar amedrontado das requerentes e estupefação dos subalternos. Alguns recuaram, principalmente os servos mais próximos, porém os guardas mantiveram suas posições firmes, não vacilaram o olhar perante as decisões do rei. Este aproximou-se do sujeito que mantinha um recém-nascido em seus braços e ordenou: "Dei-me a criança." Com o bebê apoiado em seu braço, Salomão solicitou que uma mesa fosse trazida perante ele. 2 servos da corte correram para acatar a ordem. O rei optou apenas por observar o pequeno em seu braço enquanto esperava, vislumbrando a delicadeza de um ser tão puro e irrepreensível. Foi quando sua mente começou a trabalhar, passando o olhar pelas pessoas ao redor, e sim a passagem de um ser irrepreensível e puro de coração ao corrupto e altivo, quase além da correção. Seus pensamentos correram e se ramificaram como raízes de uma árvore, buscando apoios cada vez mais profundos. Quando o som de sandálias velozes soou pelo piso, Salomão recaiu seu olhar sobre a mesa e aproximou-se dizendo: "Uma criança é um presente de Deus, um ser que deve representar a bênção do Altíssimo, entregue em nossas mãos para zelarmos." Salomão deixou a criança com cautela sobre a mesa de madeira. Os olhos da criança o seguiram e seus braços se moveram, como se a falta de calor e aconchego do colo lhe fizessem falta. É como um presságio do amor dele para conosco, finalizou, rodeando a mesa e se posicionando de modo a encarar seu trono, vendo os olhos de Zadok questionando de seu objetivo. A espada foi estendida para fora, com o rei passando seu olhar sobre a mesa. As 2 mulheres encararam o rei por sobre o ombro, apreensivas. Como ambas vieram a esta corte, dizendo que o menino as pertence, ambas se julgam merecedoras da custódia. Todavia, a minha decisão é: o rei abruptamente ergueu a espada e avançou. "Cortá-lo-ei ao meio," uma das mulheres gritou, jogando-se à frente do recém-nascido. A espada caiu com baque surdo, e as vozes novamente povoaram o salão. "Não, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis." Piscou, entendendo. O rei alternou o olhar entre as 2 novamente, com a compreensão estampada em seu olhar. Pegou a criança e sorriu, destinando uma bênção silenciosa ao menino. Após isso, elevou a voz, dizendo: "A criança viverá, e hoje põe um fim a este conflito. Agora, entrega o menino aos braços da verdadeira mãe." Proclamou por fim, entregando o menino ao aconchego daquela que havia se lançado em frente à morte e cogitado abrir mão de seu filho para que ele tivesse um futuro. A multidão aplaudiu o rei por sua sabedoria e justiça, e as 2 mulheres foram levadas embora. O rei voltou ao seu trono, satisfeito por cumprir seu dever de líder e juiz. Ele sabia que mais desafios viriam, mas estava preparado para enfrentá-los com a sabedoria que Deus havia lhe dado. A história do julgamento de Salomão se espalhou rapidamente por todo o seu reino, e muitos se inspiraram em sua sabedoria e justiça. Essa história do julgamento transcende eras, ilustrando a grandiosidade da sabedoria de Salomão e a sua capacidade excepcional de discernir a verdadeira essência das pessoas. A decisão justa e sensível do rei revelou sua compreensão profunda do vínculo sagrado entre uma mãe e seu filho, e sua determinação em proteger a vida e promover a justiça em sua sociedade. O julgamento de Salomão estabeleceu um exemplo clássico de sabedoria e se tornou um símbolo duradouro de sua reputação como o mais sábio dos monarcas. Além disso, essa passagem enfatiza a importância da sabedoria e da justiça na liderança, especialmente em situações complexas. O bebê em questão representa a vida, que é algo sagrado e deve ser protegido. A passagem mostra que o rei Salomão está disposto a fazer o que for necessário para proteger a vida, mesmo que isso signifique tomar uma decisão difícil. Essa incrível passagem também demonstra que o verdadeiro amor materno é uma força poderosa e que supera desafios. É o amor que mais se aproxima daquele que o Criador demonstrou e ainda demonstra para conosco.